Então, desde já bem-vindos, né, já foram recebidos. É, como o Matheus me apresentou, me chamo Enilson, sou missionário da Canção Nova já desde 2005, cheguei na Canção Nova. Sou casado e desde 2010 faço parte do Ministério de Música Canção Nova. Faço parte do Ministério de Música Canção Nova no sentido de departamento, né, de trabalhar no departamento. Mas desde quando entrei, né, contando a partir de quando vim para a Canção Nova, mas desde quando eu fui para sair do discipulado e fui para a missão, já um dos trabalhos que eu desempenhava nas missões era esse também, de atuar no Ministério de Música e cuidando do Ministério de Música, nas missões também. Isso porque, graças a Deus, anterior da Canção Nova, eu já atuava há algum tempo com isso também, né? Durante a pregação, esse momento de partilha aqui com vocês, eu partilho um pouco nesse sentido da minha história, o que é interessante aqui para o que a gente vai falar, mas já antes de vir para a Canção Nova, Deus me deu a graça de poder atuar também com a música. E nesse sentido também poder, através dela, me colocar no serviço de Deus e todo o processo que, graças a Deus foi fazendo na minha vida também. Eu comecei com a música já novinho, assim, né, no começo da adolescência. Aos 9 anos eu comecei a ir para o grupo de oração. E lá foi a primeira vez que eu vi uma pessoa tocando, assim, ao vivo. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa tocando. Era um rapaz que tocava no grupo de oração, ele tocava violão e às vezes ele levava a guitarra para tocar no grupo de oração. E eu achava muito legal aquele cara tocando, o que ele fazia. Ele tocava muito bem, não era assim o melhor de todos, mas tocava muito bem. Mas hoje eu entendo que era a graça de Deus mesmo me atraindo através do tocado dele. E eu achava muito legal. Eu via ele tocar e eu dizia assim, eu quero aprender também, eu quero também fazer isso daí. Eu também quero fazer isso. Só que na minha família ninguém é músico. Não tenho nem parentes antes, nem durante, nem depois. Meu pai, mãe, tio, avó, ninguém mexe com música, ninguém. Meu pai gostava muito de ouvir música. Então, na nossa casa, a gente sempre ouvia música. Meu pai gostava bastante de ouvir música boa. Mas era só admiração de apreciar mesmo. Mas, graças a Deus, já nesse começo de caminhada, Deus colocou essa sementinha da música no meu coração. E graças a Deus, porque foi através disso que tanto eu quis me engajar, né, no grupo de oração, na igreja, continuar, como foi através da música também que em um outro momento da minha vida também eu acabei voltando para Deus. Então, nesse sentido, na minha história, a música sempre passou. E talvez, e aí eu começo a falar para você também, talvez na sua história pode ter sido assim também, né? Seja cada um de nós que estamos aqui, quem estiver acompanhando. Eu não sei como foi a sua história com a música, se você descobriu o dom recentemente, se descobriu já faz tempo, né? Tem gente que começa bem cedo. Tem gente que já nasceu num lar musical, né? Que já nasceu, já tem tio, pai, mãe e outros parentes que tocam, ou que cantam, ou que mesmo que tem uma apreciação aprofundada da música. Mas tem gente que não, tem gente que do mesmo jeito vai descobrindo depois. Eu não sei qual foi o seu caso, mas uma coisa é certa. Se você descobriu a música e hoje está aqui para se colocar à disposição, para se utilizar dela, para falar de Deus, falar com Deus para os outros, certamente Deus sabia
que seria esse um meio de poder tocar o seu coração. Tem gente que, é claro, a música é um meio que toca o coração de 99,9999%. Teve uma vez que conversando com uma pessoa, lá na Canção Nova, lá no Cachoeira Paulista, na escola de música que a gente tem lá, conversando lá com um dos pais e tal, aí a gente falando, olha, seu filho, tá, a gente passou tal música para ele e tal, seria legal você incentivar ele a ouvir outras músicas, ouvir isso e tal, não sei o quê. Aí a mãe falou assim, não, lá em casa a gente não escuta música. Mas como assim não escuta música? Não gosto muito de música. Nossa, a primeira pessoa da minha vida inteira que eu vi que diz que não gosta de música, né? Que não escuta música em casa. Porque 99,9999% das pessoas são tocadas de alguma maneira, alguns mais, outros menos, mas de alguma maneira são tocados pela música. Por quê? Porque a música, ela, vamos dizer assim, foi um dos primeiros meios, um dos primeiros tipos de arte que se conhece da humanidade. Os registros que a gente tem dos antigos, dos homens das cavernas e tudo, foi através, claro, daquilo que eles fizeram de objetos, ou que eles fizeram, ou que eles pintaram nas paredes. E já nesses primeiros registros que eles pintavam nas paredes, dos objetos que eles faziam, já existe registro de música. Os primeiros desenhos que existem nas paredes, já existia desenhos de homens caçando, mas de dança e música. E já existia objetos fabricados que seriam como instrumentos musicais. Pedaços de osso com furos, como flautas e tambores, e tudo, cascas de tronco. Então, é um tipo de arte que é anterior a tudo, praticamente. Né? Dizem alguns estudiosos que, praticamente, o homem aprender a dominar a fala foi quase simultâneo a utilizar-se da música. Né? Agora, para que o homem descobriu a música, isso ainda é um mistério. Alguns dizem porque imitava a natureza, imitava os pássaros. Outros porque, do mesmo jeito que os animais usavam os sons e tudo para atrair a fêmea, para acasalamento e tal, os homens começaram a usar a mesma coisa. Mas tudo são teorias. O que se sabe é que desde que o homem é homem que eu digo humanidade, né? Desde que o homem é homem, ele usa a música. E a gente só pode concluir que isso é quase uma arte divina, que nos foi passada pelo próprio Deus, que está no coração do homem. Tem alguns estudiosos que dizem que uma das coisas que faz com que a música toque tão profundamente em nós é porque o nosso próprio organismo, o nosso próprio ser é musical. Né? É permeado de sons. A criança, quando está no ventre da mãe, o primeiro sentido que ela adquire, antes do paladar, antes da visão, antes do tato, antes de todos os outros sentidos, é a audição. Por volta ali do 5º, 6º mês, a audição do bebê já está completa. Ele já consegue ouvir. Ele ainda não vê, ele ainda não sente cheiro, ele ainda não tem paladar, né? São sentidos que vão sendo desenvolvidos depois, mas a audição já está lá. Tem uma brincadeirinha que é... Brincadeirinha assim, né? Tem uma experiência que se conta de você colocar música para a criança, né? Para o bebê, no ventre, e ele, para ver a reação que ele tem. Eu fiz isso quando minha esposa engravidou, e era interessante que eu colocava a música no celular, e colocava a música de um lado da barriga, o bebê virava para o lado, colocava para o outro, virava para o outro. Eu disse, gente, se eu não tivesse visto, nem ia acreditar num negócio desse. Mas por quê? Porque, para nós, a música, os sons, estão lá. Os primeiros sons que a criança escuta são os sons da mãe. São os sons que estão ali. O movimento da digestão, o som do coração, né, do pulsar do coração, já está lá batendo. E a criança vai absorvendo isso. Os sons que ela escuta em volta,
Por isso que para a criança é tão natural ela identificar já desde cedo a voz da mãe, a voz do pai, a voz dos parentes mais próximos, né, depois com o tempo, mas principalmente a da mãe e do pai. É muito mais, porque é o som que ela mais escuta, que está mais próximo dela, né? É o som que ela mais, e aquilo ali vai fazer com que ao longo da vida dela, ela se identifique mais ainda com aqueles tipos de som. Deus, sabendo de tudo isso, Ele colocou nas nossas mãos esse instrumento poderosíssimo. Primeiro, de acesso a Deus, e segundo, de acesso às outras pessoas, né? Como eu falava para vocês, né, que os estudiosos descobriram que a música sempre esteve lá com o homem, e dos usos da música, desde o começo, sempre foi nos rituais, sempre foi na religião, sempre foi para alcançar a Deus, sempre foi para buscar a divindade. Claro, nem sempre o homem sabia quem era esse Deus, não tinha conhecimento de quem era esse Deus, né? Embora a gente passe pelas páginas da Bíblia e veja que Deus sempre esteve ali com o ser humano, a gente sabe que nessa história da humanidade teve momentos em que o homem não reconhecia Deus, não tinha mais conhecimento, não tinha esse acesso, que é como no Gênesis explica lá no momento do primeiro pecado, né, de Adão e Eva, que são expulsos do paraíso. Naquele momento, eles perdem esse acesso direto a Deus, de reconhecer a Deus. E o ser humano só vai começar a descobrir, de fato, Deus de novo, depois de um bom tempo, quando a gente, através das Escrituras, vai entendendo a revelação de Deus a Abraão, depois a Isaac, a Moisés, a Jacó, os primeiros patriarcas, e assim o primeiro povo do Egito, dos judeus que foram escolhidos por Deus. É quando começa essa revelação. Mas em todos os povos existe essa busca do ser humano por Deus, pela divindade, e essa busca por Deus, nesse contato, nessa procura por Deus, está lá a música. Assim foi com os judeus, era com os egípcios, com os mesopotâmicos, com os gregos, com os romanos, com até os povos orientais, né? Os chineses, os japoneses, os hindus, os próprios africanos, que eram pessoas que para a gente, que para a nossa civilização que a gente descende, né, que vem dessa herança grego-judaica, a gente não tinha conhecimento, mas hoje a gente percebe que mesmo eles, civilizações milenares, tinham também essa mesma busca por Deus, pela divindade, e junto com essa busca, nos seus ritos, um dos elementos mais importantes era a música. Deus, ele quis, por assim dizer, que nós nos encontrássemos a Ele através da música. Nos próprios salmos, tudo, descreve que os anjos que estão na presença de Deus, eles estão entoando louvores, eles estão cantando louvores, eles estão entoando essa música, estão entoando esse som que vem do céu. Existe um som que vem do céu, que os próprios anjos cantam em louvor ao Senhor. E que hoje nós somos também convidados a usar. E a música, por ser esse elemento tão importante, que Deus sabe que é poderosíssimo para alcançar o nosso coração, Ele colocou em nós esse desejo também de, em alguns de nós, sermos chamados para, de maneira mais hábil, dominar e levar essa música. Então, a primeira coisa é que se hoje nós, na nossa história, na nossa vida, nós podemos ter acesso a aprender e a colocar o nosso dom à disposição, é porque Deus nos deu. É porque Deus colocou no coração do homem a música, e porque Deus nos chamou do meio de todos os homens. Para mim isso é muito claro, né? Me chamou do meio da minha família inteira para se utilizar desse dom
para poder acessar a Deus e para poder tocar o coração das outras pessoas. Então, é a primeira coisa. Nós somos chamados por Deus à música. Você é chamado por Deus à música. Deus colocou em você esse dom, né? Mesmo que você tenha aprendido, mesmo que você tenha buscado um professor para aprender a tocar violão, aprender a tocar teclado, ou aprender a cantar, mesmo você que precisou de alguém que te ensinasse, você só aprendeu porque você recebeu esse dom. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que dom só é dom se a pessoa acordou de manhã e diz, agora eu vou pegar o violão e vou tocar, e começa a tocar e pronto, né? Não. Se você aprendeu a tocar, ou a cantar, ou o que seja, se você aprendeu, é porque você tem o dom. É porque dentro de você tem algo a mais em relação à música que os outros não têm. E você precisa valorizar isso. Você precisa abrir o seu coração para acolher essa graça de Deus, que Deus te deu. É um talento que Ele entregou nas suas mãos. Aí, como diz a parábola dos talentos, depende de você agora acolher e fazer crescer. Né? A música, nesse sentido, ela abre, o Padre Jonas nos fala que o Ministério de Música, a música é a ponta de lança, né? Que abre o coração das pessoas, que abre os lugares, que abre as pessoas mais duras para acolher a palavra de Deus. Não sei se com vocês aconteceu assim, mas são inúmeros os testemunhos de pessoas que não queriam saber de Deus, que não queriam saber de igreja, que não queriam saber de religião, e através de uma música, que às vezes nem estava disposto a querer ouvir, que estava passando em algum lugar e ouviu, abriu o coração para Deus. Por quê? Porque a música que a gente faz aqui, que a gente faz como ministro de música, ela, além de toda essa força que eu acabei de falar para vocês, além de toda essa força humana que a gente falou aqui, ela tem uma força espiritual, que é a força da graça de Deus que age em nós, que é a força da graça de Deus que quer, através da nossa música, alcançar o coração das pessoas, que é a força da graça de Deus que, passando por nós, quer buscar aquela ovelha, aquela uma que se desgarrou das 99, né? Aquela ovelha perdida que Deus quer procurar. E nós, no momento em que nós estamos ministrando a música, nós somos e precisamos cada vez mais ser esse canal de Deus, que deixa a palavra de Deus adentrar, que deixa a palavra de Deus passar, que deixa a graça de Deus, como a gente gosta de dizer, né, na renovação carismática, essa unção de Deus alcançar as pessoas. É engraçado que eu ouvi uma vez numa palestra, falando dessa questão da unção, que às vezes a gente pensa assim, porque fulano é ungido, porque precisa ter unção e tal, não sei o quê. Mas o que é essa unção, né? Quando uma coisa que ilustra bastante isso, de que quando Samuel foi escolher Saul para rei de Israel, e depois também quando foi escolher Davi para rei de Israel, um costume que os judeus tinham, mas que também outros povos tinham, era de usar um azeite consagrado e derramar sobre a pessoa, né? Isso também, a gente está na época de Olimpíadas, né? Isso também os lutadores faziam, na Grécia, em Roma, faziam isso. Quando eles iam lutar, quando eles iam disputar uma corrida ou alguma coisa, eles colocavam óleo no corpo, untavam o corpo, né? Ungiam o corpo de óleo, né? De azeite. E eles faziam isso para quê? Para que o corpo deles ficasse escorregadio e o oponente não o pegasse. E com isso, nem a sujeira pegasse, a transpiração era mais controlada, com isso eles não perdiam tanto líquido. Então, o cansaço diminuía. Geralmente, o azeite que eles usavam, o óleo que eles usavam, tinha algum tipo de perfume, né? Era misturado com algum tipo de perfume, né? Mirra,
outras ervas. Então aquilo ali também era cheiroso, então dava um ânimo, né? Às vezes a gente está, né, assim, não é bom quando a gente está assim, né, meio tristinho, ou então quando está meio cansado, você sente um cheiro agradável, assim, não dá uma animada. Então era a mesma coisa que eles faziam. Então, do mesmo jeito, a pessoa ungida, essa unção de Deus, essa graça de Deus que através de nós vai passando para os outros, né? É essa graça de Deus que vai fluindo através de nós para os outros, e nos outros, naquela pessoa que vai sendo tocada, ela vai se escorregando do mal e se libertando do mal, né? Então, a nossa música, aquilo que nós fazemos em Deus, é capaz disso. Veja, a música que nós fazemos é altamente capaz de libertar uma pessoa do mal. É altamente capaz de curar uma pessoa daquilo que de alguma enfermidade, de uma doença. Hoje existe uma área da ciência, que é a musicoterapia, que trabalha com a música para aliviar as dores, para auxiliar terapeuticamente em procedimentos médicos, para ajudar as pessoas a se curarem do seu corpo e da sua alma. Tem um documentário que eu vi há pouco tempo atrás, que era de um trabalho que foi feito em um asilo, em alguns asilos dos Estados Unidos, que eram asilos que eram especializados em cuidar, né, de idosos que sofriam de alguma demência, Alzheimer, esclerose, alguma coisa assim. E muitos deles estavam num estado de demência tão alto que eles não reconheciam mais nem os familiares, que eles não lembravam mais dos familiares, alguns não lembravam nem de quem eram, quem eles mesmos eram. E um dos trabalhos que nesse estudo foi feito lá, era de pegar músicas da época dessas pessoas, né, de quando eles eram jovens, de quando eles tinham mais vigor físico e tal, e colocar para eles ouvirem. Alguns, né, de alguns que eles conseguiram acesso dos familiares, procuraram os familiares para saber que música que os agradava mais, se tinha alguma música especial, e eles começaram a trabalhar com esses idosos com essas músicas. Eles iam lá, colocavam o fone de ouvido no idoso e só fazia isso. Olha, deixa eu colocar para você uma música. E dava o play. Eles ouviam. E era engraçado que no documentário, você vai vendo o relato de alguns deles. Eles iam ouvindo, iam contando a história deles, sem ninguém perguntar nada. Quando eu era jovem, assim, que eu ouvia essa música com fulano, com ciclano, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê, minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, fulano, não sei o quê, cadê eles? Eles não vieram aqui. E começavam a perguntar, cadê eles? Gente que não reconhecia mais, que não sabia mais nem quem era. Gente que nem falava mais, que não, estava num grau tão assim que eles não falavam. Não dominavam mais de falar, começavam a falar, queriam andar, queriam procurar outras pessoas. Os parentes viam, né? Ficavam assim, de lado, assim, acompanhando o processo. E quando eles iam começando a recobrar, né, a memória e a consciência, acho que essa é uma palavra boa, eles iam voltando à consciência. E os familiares se apresentavam para eles lembravam dos familiares, né? E se encontravam com eles de novo. Então, a música, humanamente falando, ela tem esse poder. Agora, você imagina essa música aliada ao poder de Deus. Ao poder daquele que tudo fez, que tudo criou, que tudo deu vida. Então, esse é o poder da nossa música. Só que é claro que uma vez que, do mesmo jeito que Deus sabe desse poder e colocou em nossas mãos, o inimigo também sabe desse poder, né? Dizem alguns teólogos que Lúcifer era um desses anjos que cuidavam dos coros celestes.
né? Então ele sabe muito bem a força e o poder que a música tem. E é por isso que a gente vê, hoje em dia, tanta música ruim. E é por isso que a gente vê, muitas vezes, por que nós, como ministros de música, somos tão tentados a cair no mal, a cair no pecado, a mal utilizar a nossa música, ou a utilizar de maneira errada, né? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ter consciência. Nós, como ministros de música, nós somos a ponta da lança para alcançar o coração das pessoas. Mas essa lança, essa ponta da lança, ela é transportada por um soldado. E esse soldado somos nós. A música é a ponta da lança, mas nós somos esses soldados. Soldados esses que estão em batalha, que estão em guerra contra o mal. Cada vez que você sai da sua casa e vem para cantar numa missa, cada vez que você sai da sua casa e vem para cantar num grupo de oração, cada vez que você sai da sua casa e vai estudar, vai aprender, vai se desenvolver para melhor ministrar a música, e que depois você vai atuar, vai colocar a sua música à disposição, pode ter certeza, você não está apenas saindo de casa para cantar, você está saindo de casa para uma batalha espiritual. E do mesmo jeito que qualquer batalha, você precisa travar com as armas necessárias para aquela batalha, para uma batalha espiritual, você precisa travar com as armas espirituais. Então, do mesmo jeito que um padre se prepara, do mesmo jeito que um pregador se prepara, do mesmo jeito que o coordenador, a pessoa que vai ministrar a oração, precisa se preparar humanamente, né, fisicamente e principalmente espiritualmente, o ministro de música é do mesmo jeito. Do mesmo jeito ele precisa se preparar. Fisicamente, tecnicamente, mas espiritualmente. Precisa se preparar espiritualmente. Para ele estar disponível para a batalha. Uma coisa que ilustra bastante isso, não sei se vocês já viram aqueles filmes de época, né, filmes medievais assim, aqueles filmes de batalha medieval, assim, Coração Valente. Coração Valente é do meu tempo, né? Você já entrega, né? Quantos anos você tem quando você diz o nome dos filmes, essas coisas assim. Na minha época a música era essa música que fazia sucesso. Ih, já entregou. Então, nesses filmes, você vê todas as batalhas, todos os exércitos que iam disputar, todos eles tinham músicos. Tinha uma banda que ia na frente, que ia antes dos primeiros soldados. Engraçado, né? Nem era... Uma vez a gente conversando, a gente falava assim, nossa, é engraçado, né? Porque os músicos, eles iam na frente, os soldados no meio e os médicos no fundo, né? Os músicos vinham abrindo espaço, os outros vinham arrebentando com todo mundo e o resto ia catando quem aparecesse, né? Mas os músicos iam na frente, era o pilotão de frente, era quem via antes de lança, dos que estavam com arco e flecha, era antes desses. Eram os primeiros que levavam o golpe. Mas por quê? Porque eles vinham abrindo, conduzindo o exército para a batalha. Na antiguidade, a música era usada de duas formas. Primeiro, para animar o exército, né? Para tirar do exército aquela tensão da batalha, suavizar, né? Então ele deixava o exército concentrado para a batalha, só que sem aquela tensão da batalha, né? Ia dando, não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas quando a gente vai assistir um jogo de futebol, né? Ou de outro esporte que seja, que a gente está ali e começa a tocar o hino nacional, principalmente se é ao vivo, né? Se é pela televisão ainda é um pouco menos, mas quando é ao vivo, que você escuta, né? Começar a tocar, a introdução do hino nacional dá um negócio assim, né? Que parece que às vezes dá vontade até de chorar, né? É como se você dissesse assim, eu pertenço a um povo, né? Eu tenho que fazer tudo por esse povo. Era isso que o exército fazia na batalha. Ele queria causar esse efeito nos soldados, de reunir esse povo em favor daquela luta. E era o que ele fazia. Era o primeiro objetivo que o exército tinha.
Era fazer com que os soldados estivessem atentos, mas focados na batalha, né? Sem o medo da guerra. E o segundo efeito que eles tinham era causar medo no exército oponente. Então, quanto maior era a banda, quanto maior eram os músicos, quanto mais barulho eles faziam, né, mais temor eles causavam do outro lado, no outro exército. Né? Ainda mais porque, geralmente, as batalhas eram travadas em lugares, em vales, assim, né? Então, o exército vinha de um monte, o outro vinha de outro, e os dois se encontravam no vale. Só que, antes do monte, ninguém sabia o tamanho do exército. Você, às vezes, tinha uma estimativa. Porque aquele povo é numeroso, então deve ter um exército grande. Aquele outro povo é menor, deve ter um exército menor. Eles não têm aliança com os outros povos. Então, vai ser fácil a gente vencer. Só que você chegava com um exército grande, você chegava com um exército que fazia muito barulho, quem estava do outro lado disse, não, peraí, eles estão fazendo muito barulho. Não é pequeno esse exército. Então, muitas vezes, as batalhas, dali mesmo, já batiam em retirada, que esse exército é muito grande. Nós não vamos conseguir vencer, vamos voltar. Então, a banda tinha esse segundo efeito, causar temor no exército inimigo. E isso, meus irmãos, espiritualmente, é o que acontece. É o que aconteceu, por exemplo, na queda das muralhas de Jericó. Quero que você pegue aí, comigo aí a Josué, só para a gente ilustrar essa força. Está em Josué 6. Essa passagem é um pouco grande, que vai contando, que são do cerco de Jericó. Mas vamos pegar dessa primeira parte. Capítulo 6, de 1 a 9. Fala assim: Jericó estava fechada, trancada por causa dos israelitas, e ninguém ousava sair nem entrar. Isso porque o povo de Jericó, eles já tinham ouvido falar de Israel, já tinham ouvido falar que eles tinham saído do Egito, de que tinham atravessado o Mar Vermelho, de que os soldados do faraó tinham se perdido no mar, de que eles já tinham passado pelo deserto, já tinham travado as batalhas, e que todas as batalhas eles tinham vencido. Então, o povo de Jericó, embora tivesse confiança na força das suas muralhas, eles tinham medo. Então, eles estavam lá dentro, tudo trancados. Aqui dentro, eles não entram. A gente não sai, mas também eles não entram. Então, vamos ficar trancados que a gente fica quieto em paz. O Senhor disse então a Josué: Vê, eu entreguei Jericó às tuas mãos, com o seu rei e todos os valentes guerreiros. Vós agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade, uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia darei 7 voltas à cidade. Enquanto os sacerdotes tocarem as trombetas, e quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo, numa só voz, levantará um grande clamor. Então cairão os muros da cidade até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes: Levai a arca da aliança. 7 sacerdotes tomem 7 trombetas e marchem à frente da arca do Senhor. E ao povo ele disse: Ide e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe à frente da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar ao povo, os 7 sacerdotes trocaram as 7 trombetas diante da arca da aliança do Senhor. A arca da aliança seguia atrás. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o resto da multidão seguia atrás da arca ao som das trombetas retumbantes. Então, veja, aqui é um exemplo claro de que o próprio Deus mandou fazer isso. Você imagina, essas trombetas de chifre de carneiro, vocês sabem como, vocês imaginam o tamanho que é um carneiro, né? Não sei se alguém já viu, né? O tamanho que é um carneiro, mas é um pouquinho maior do que um cachorro.
E o chifre dele não é muito grande. Mas berrante todo mundo já viu, né? Tamanho. Berrante dificilmente é um chifre só. Ele é emendado, né? Às vezes tem 2 chifres de boi, 2 ou 3, né? E quanto mais emendas ele vai fazendo, maior é o chifre, mais barulhento era. Esse chifre de carneiro, que é o que hoje a gente chama que é o shofar, que os israelitas chamavam, que era a trombeta feita com o chifre do carneiro, eles faziam a mesma coisa. Eles iam o chifre do carneiro era pequenininho, mas eles iam emendando e ficava um negócio do tamanho do berrante. Só que você imagina 7 tocando. 7 com aquele negócio. Imagina 7 berrantes. O cara tocando a plenos pulmões querendo derrubar uma muralha. Você imagina, o negócio era ensurdecedor. E ainda tem um negócio. Vocês já devem ter visto em filme, televisão, o povo que canta e quebra vidro, né? Era mais ou menos isso. Ó, põe para arrebentar esse negócio aí que vai cair essas muralhas aí. Vocês vão tocar até essas muralhas rachar. E era isso que eles faziam. Era isso que eles fizeram. Do mesmo jeito que estavam lá os soldados com arco, flecha, lança, espada, estavam os sacerdotes aqui com as trombetas. Vejam, aqui, Deus podia ter pedido para qualquer outra pessoa fazer isso. Mas Deus colocou para os sacerdotes, os levitas, levarem as trombetas. E eles tocarem. Vejam, para Deus, e aí a gente vai ver isso em outros momentos, depois quando, no Deuteronômio, aliás, para trás no Deuteronômio, ele vai descrevendo e separando, né, as funções de cada um no povo de Israel e tal, e das tribos, cada tribo ia cuidar de uma coisa no governo do povo de Israel, e na tribo dos levitas eles iam cuidar do templo, eles iam cuidar das coisas do templo, era quem iam ser os sacerdotes, que iam oferecer sacrifício, eram os que iam se colocar para a música, que iam fazer isso daqui. Era um povo que era o povo de toda a tribo de Israel, era o povo que era consagrado ao Senhor para isso. Que era consagrado ao Senhor para, assim como os sacerdotes, oferecer o sacrifício ao Senhor. E eles ofereciam através da música. Então, do mesmo jeito, quando nós tocamos, nós derrubamos as muralhas do mal. Quando nós cantamos, nós cantamos em nome de Deus. Eu até tinha separado essa passagem, não vou ler, fica para vocês de lição de casa e ler depois. Lá em 1 Samuel, quando Davi vê o gigante Golias e diz, não, eu vou lutar com eles. E é engraçado que meu garoto tem um livrinho da Bíblia ilustrada, e tem várias historinhas da Bíblia, né, separadas, e uma delas é a do Davi e Golias. E engraçado que ele começou a ver, e ele pede para a gente ler para ele a historinha do Davi e Golias. Só que para ele a história é a história do Golias, porque a história começa falando do Golias, né? Lá, Golias era um gigante, poderoso, não sei o quê, as pessoas tinham medo. A história começa assim. Então, quando ele pede para ler, ele pede e aponta para o Golias. A gente fica, não, filho, a história não é do Golias, a história é do Davi. O Davi ganhou do Golias. Aí, não, filho, não é do Golias, é do Davi. Aí agora ele já sabe que a história é do Davi, mas ele aponta para o Golias. Só que um dado extremamente importante dessa leitura, depois vocês podem ler, é que Davi se coloca corajoso para lutar com Golias, mas ele sabe que ele está lá para lutar com Golias em nome de Deus. Na historinha fala assim, e Davi venceu porque Deus estava com ele. E é exatamente isso. Nós, meus irmãos, a música que nós ministramos tem muito poder de fazer muito bem as pessoas. Como eu falei, já repeti várias vezes aqui. Mas a música que nós realizamos, ela toca o coração das pessoas. A música que nós cantamos, que nós tocamos, vai tocar o coração das pessoas, vai converter as pessoas, vai curar as pessoas, se nós fizermos em nome de Deus. Em nome de Deus.
Mas para nós fazermos em nome de Deus, é preciso que nós nos coloquemos como esses levitas, consagrados a Deus, separados por Deus, escolhidos por Deus. E ser um consagrado por Deus, escolhido por Deus, depende de duas coisas. Uma, depende de Deus chamar, mas depende de que eu assuma. Porque, certamente, e vocês devem conhecer, Deus chamou muitas pessoas para esse serviço. Talvez nesse tempo de caminhada de vocês e tal, vocês já conheceram muitos ministros de música, muitos ministros muito bons. Eu já conheci muita gente muito boa. Antes de eu vir para Canção Nova, na minha paróquia, graças a Deus, teve uma época que a gente assumia lá no grupo de oração e assumia as missas na paróquia, e era um grupo muito bom. Tinha um amigo meu, ele ainda está vivo, né, graças a Deus. Mas assim, eu tinha contato com ele mais assim, né, que ele era um músico excepcional. Ele aprendeu a tocar piano de forma autodidata. E ele tinha um ouvido que a gente chama de ouvido absoluto, né, que é essa pessoa que escuta o som e ele diz que nota é. Né? Tem pessoas que se treinam, né, para isso, que escutam e conseguem tirar a música de ouvido, mas tem gente que parece que isso é natural, tipo assim, ninguém ensinou. Ele escuta o som e ele diz, é mi, é fá, dó sustenido. Ele bate o ouvido e diz. E ele aprendeu a tocar piano sozinho. Ele um dia pediu um amigo dele lá para ensinar, para mostrar para ele o que era aquelas bolinhas lá que ele via no papel, né, na partitura. Beleza, a pessoa ensinou, ele, é isso? Tá bom, começou. Tocou. Daqui a um tempo ele já estava tocando tudo. Ele ia nas lojas de música lá do centro de Fortaleza, porque eu sou do Ceará, né? E ele ia no centro, lá na região central de Fortaleza, tinha uma rua assim que era cheia de lojas de música, de eletrônica, equipamento. E nas lojas de música vendia esses cadernos de partitura, de música clássica e tal. Ele ia lá, comprava um, dava um mês, estava tocando todos. Né? Nessa época eu já conheci, aí ele dizia assim, Nilson, você já ouviu essa aqui? Eu disse, já ouvi, toca aí. Ele começava a tocar tudo. Tudo. E ele não tocava só igual o computador tocando. Ele tocava interpretando. Você via que ele estava sentindo a coisa. Ele era um músico excepcional, excepcional. Começou tocando piano, depois começou a tocar flauta, depois começou a tocar clarinete, depois começou a tocar violino, sozinho. Ele pegava o instrumento, parava e dizia assim, violino, essa nota é essa, toca assim, sim, tá bom. Começava. Ia treinando, daqui a um tempo ele já estava fazendo. Já estava tocando. Então era nesse naipe, a galera que tocava lá com a gente lá. E era um negócio assim que graças a Deus, assim, não para a gente se vangloriar, mas era gostoso de ouvir. Era gostoso de ouvir e era gostoso da gente, porque não é bom, quando quem canta, né? Não é gostoso quando a pessoa que toca no violão, no piano, assim, que toca bem, né? Parece até que a gente canta melhor, né? Ou então o contrário, né? Quando você toca, né? Que a pessoa que está lá na frente canta bem, que está cantando, você diz assim, nossa, eu estou tocando tão bonito hoje. Estou acertando todas as notas. Né? Por quê? Porque é gostoso, gente. Vai criando, como é que eu vou falar? Vai contagiando a gente. Vai nos empolgando para tocar mais. É engraçado que, né, todas as coisas de Deus vai dando a graça da gente sentir um sabor especial. E com a música é a mesma coisa. Existe um prazer em tocar música. Não existe? Não é gostoso você cantar, você ver a reação das pessoas? Né? A gente tem medo, né? A gente tem medo de expor a nossa arte, né? O que o outro vai pensar, o que o outro... Só que quando você canta, ou toca, e faz, e você diz assim, nossa, foi legal, e você vê a reação das pessoas, não é gostoso? Não dá um sentimento bom? Esse sentimento bom não é mal, não é o diabo colocando você soberba, não. O que vem depois, que aí pode ser que seja. Aí vai depender da sua atitude. Mas esse prazer em fazer é de Deus. E é bom saboreá-lo. É bom quando você tem parceiros, que você toca, que você canta. Então existia isso. Mas, mesmo o melhor músico, mesmo a música mais eficaz, melhor executada, melhor cantada, melhor tocada, com mais primazia, a pessoa
além de não ter errado uma nota, ela tocou maravilhosamente bem. Né? Que tem gente que, além de não errar, ainda dá certa mais ainda. Né? Mesmo nisso, se não tem Deus, não toca as pessoas. Não causa o mesmo efeito. Ela até vai chegar no corpo, mas não alcança a alma. Porque quem tem acesso à nossa alma, só tem acesso ao nosso espírito, à nossa alma, Deus. Só Ele tem acesso. Só Ele tem acesso. E só através, e só toca lá quem deixa o acesso de Deus levar. Então, é preciso estar em nome de Deus. E nós somos o primeiro alvo de Deus para a nossa música. Nós somos os primeiros que Deus quer atingir com a nossa música. No começo eu falei para vocês que nós somos esse meio que a graça de Deus passa por nós e alcança as pessoas. Né? Então, para que a graça de Deus passe por nós e alcance as pessoas, é preciso que ela tenha passado por nós primeiro. E passando por nós, cause o efeito que ela precisa causar em nós primeiro. E aí tem um detalhe muito importante. Se nós somos essa passagem, né? Eu gosto de falar assim, que nós como ministros de música, né? Principalmente quem está ali ministrando, está cantando, está levando a palavra de Deus, é como se fosse uma tubulação, um cano, né? Um cano de água que a gente coloca. Tinha na nossa casa de missão, quando eu morei em São José, tinha um irmão nosso do segundo elo, que ele trabalhava na Sabesp. E ele fazia uma propaganda da Sabesp. Não, porque a água é pura, a água é muito limpa, não sei o quê. Aí a gente brincava com ele, que limpa o quê? Cheio de cloro, de flúor, não sei o quê, sei lá de onde é que vocês tiram essa água. Não, lá é rigoroso o controle de qualidade e tal, não sei o quê. Não sei o quê. Ó, a Sabesp garante, se você abrir a torneira, pode beber água, que a água é limpa. Aí a gente falava assim, não, peraí, a água ali, eu quero ver você beber essa água. Eu disse, não, eu bebo da água que sai de lá. O que passa nos canos depois, aí eu não posso, aí ninguém garante. Então é a mesma coisa, gente. A graça de Deus, não precisa nem que a gente ficar fazendo teologia para explicar o quão sublime, o quão importante é a graça de Deus. Acho que não precisa, né? Só que a graça de Deus, para ela alcançar o coração das pessoas, ela precisa passar por um lugar material. A música, ela precisa passar por um lugar material. A música, o som ela precisa, a gente vai aprendendo, né, na escola, que o som é um meio que vibra e que se propaga no ar. Né? Tem a vibração do corpo, essa vibração vai agitar as moléculas de ar até chegar no nosso ouvido e vibrar aqui o tímpano, e essa vibração os nossos nervos vão identificar e vão mandar para o cérebro, e aí, né? Vamos entrar em medicina, que depois, ultimamente, tem muita gente falando de medicina e não dá. Então, a música, o som, ele tem um meio para propagar. A graça de Deus, do mesmo jeito, ela tem um meio para ela alcançar o coração das pessoas. Deus podia fazer direto. Cai ali e acabou. Cai aqui, acabou e pronto, não precisa de ninguém. Deus não poderia precisar de ninguém. Mas Deus quer se utilizar de nós. Deus, desde a criação, Deus contou com o ser humano. Lá desde o início. Deus criou o céu, a terra, os animais, as estrelas, colocou o ser humano. Cuida, crescer, multiplicar, cuidar daqui, dominar os animais. Deus colocou lá. Do mesmo jeito, nós precisamos lembrar que nós somos os primeiros alvos da graça de Deus. Por dois motivos. Primeiro, porque nós somos filhos de Deus. Antes de nós sermos servos, antes de nós nos colocarmos a serviço de Deus, antes de nós recebermos de Deus esse chamado para trabalhar na sua messe, para sermos colaboradores da messe de Deus, antes disso, nós somos filhos de Deus, igual todos.
que precisamos da paternidade de Deus, que precisamos da graça de Deus, que precisamos da cura de Deus, que precisamos da força de Deus sobre nós. E mais ainda, como eu falei para vocês, da questão da batalha espiritual, mais ainda, Deus nos elegeu para isso. É ou não é que um soldado do exército, ele tem um treinamento físico muito mais rigoroso do que qualquer outra pessoa? Às vezes, muito mais do que de um atleta. Né? Teve uma época quando eu já tocava e tal, já estava fazendo, acho que já estava com 16, 17, e eu tocava na banda municipal lá da minha cidade. Tocava sax na época. Hoje em dia, não sei mais nem como é que sopra o instrumento. Mas na época eu tocava. E aí estava todo mundo, né, pensando assim, porque eu vou me alistar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? E vocês dá para ver, né, para a estrutura física aqui, que eu nunca fui atleta. Né? Nunca gostei, fugia das aulas de educação física. Fugia mesmo. E aí, eu lembro que a galera falando, porque eu vou me alistar. Não vou me alistar não quero ser do exército não. Esse negócio de brigar, dessas coisas, não quero saber disso não. Só que aí os bispos falaram, Enilson, você pode fazer para a banda do exército. Que aí você vira músico do exército. Opa, agora já melhorou a figura aqui. Agora já melhorou. O que é que eu tenho que fazer para esse negócio? Não, aí você tem que terminar o segundo grau, né? Na época era segundo grau, tá? Não era ensino médio ainda. Você tem que terminar o segundo grau, você terminou, aí você não se alista. Normal, né? Como no obrigatório dos 18 anos. Você entra, faz o concurso para o exército. Aí você escolhe, tanto na aeronáutica, como na marinha, como no exército, tinha banda, né? Mas a gente sabe que na aeronáutica vai ter inscrição agora. Você podia se inscrever, você faz para a banda. Agora eu gostei disso daí, hein? Agora já melhorou. De figura, estou lá no exército, mas não vou brigar com ninguém, vou só tocar. Só que tem um detalhe, você tem que fazer o treinamento militar igual todo mundo, porque você é soldado igual todos os outros. Se na hora da guerra o negócio apertar, você larga o instrumento e pega a bazuca. Você, não, esquece, então deixa quieto. Esquece. Mas veja, um exército ele tem um treinamento físico, psicológico, às vezes muito mais rigoroso do que os outros. Mas por quê? Porque o comandante ou porque o general é ruim com eles, não gosta deles? Não, porque ele sabe que ele precisa de soldados bem treinados para aguentar o tranco da guerra. Meus irmãos, é a mesma coisa de nós. Nós somos filhos de Deus igual todos os outros. E nós precisamos assumir isso. Antes de ser o que a gente faz, a gente é filho de Deus. Né? Nós não somos ministros de música. Nós somos imbuídos dessa missão. Mas, antes disso, nós, sim, somos filhos de Deus. Porém, somos filhos de Deus separados, escolhidos, né? Vamos dizer assim, eleitos. Né? E aí, no bom sentido da palavra, privilegiados por estar no serviço do Senhor. Só que isso tem um custo, que é o quê? Nós precisamos nos treinar para a batalha mais do que os outros. Se as pessoas comuns precisam rezar, nós temos que rezar mais. Se as pessoas comuns precisam, comuns que eu digo todo mundo, né? Sem menosprezar ninguém. Se as pessoas comuns precisam estar em Deus, ter uma vida reta, nós precisamos mais ainda. Mais ainda. Para aguentar a batalha que nós travamos. Para aguentar as lutas que nós travamos, continuando sendo de Deus. Porque vejam, gente, o mal, ele vai entrando nas situações mais corriqueiras da nossa vida, inclusive do nosso serviço. E eu nem falo entrando nas coisas corriqueiras do nosso serviço, no sentido apenas de, porque vai me tentar na minha sexualidade, ou porque vai me tentar na soberba, no orgulho. Não. Às vezes vai te tentar e você simplesmente, não precisa rezar muito. Eu já fico no grupo de oração,
horas lá rezando. Ah, eu não preciso ser também assim tão radical não, porque eu vou lá, ninguém me conhece, vou para minha casa, ninguém sabe quem eu sou. Pode ninguém saber quem você é. Pode ninguém te ver lá depois. Pode ser que da porta para fora você é uma pessoa completamente diferente. E ninguém nem sabe disso. Porque quando você entra aqui, você coloca até as asinhas e a auréola. Mas na hora que você está executando, na hora que você está tocando, na hora que você está cantando, esse cano, essa tubulação, ela está lá entupida. E as pessoas sentem que a água não vem do mesmo jeito. Que a água não está passando do mesmo jeito. É igual em casa, quando você vê que tem um cano, que a água, você começa, abre a torneira e a água está fraca, que a água está suja, está amarelada. Lá em casa eu vejo quando eu preciso limpar a vela do filtro mais vezes na semana. Quando eu vejo que a vela do filtro está amarelada, mais cedo, eu já falo, ó, gente, a caixa d'água está precisando limpar. Está sujando aqui mais rápido. E a mesma coisa. A pessoa pode não te conhecer, mas ela sente quando a água de Deus não está fluindo do mesmo jeito. Do mesmo jeito contrário. A pessoa não te conhece. A pessoa não sabe quem você é. Mas você faz 3 acordes no violão, dá 2 batidas na bateria, a pessoa, opa, tem alguma coisa diferente aí. Essa pessoa é diferente. E você nem sabe quem é. Nunca nem viu. A maioria de nós, gente, ninguém nunca viu na vida. Quando eu estou lá no centro de evangelização, ou no Rincão, ou num programa de TV, ninguém me conhece. Ninguém não sabe nem quem eu sou. Teve uma vez que eu saí em missão, foi engraçado, né? Que a pessoa chegou assim, ai, meu irmão, estava com outro cantor, aí a pessoa, né, abraçando, eu vejo vocês sempre na Canção Nova, tá, okay. Aí olhou para mim e falou assim, eu sempre te vejo na Canção Nova. Eu disse, onde que só mostra a minha mão? Me vê onde, então? Né? Mas, gente, às vezes a maioria de nós não nos conhece, vai ver a gente uma vez na vida. Vai ver a gente uma vez na vida, até então nunca viu. Mas quando você toca, quando você canta, ela vai sentir se você tem alguma coisa para dar para ela, ou não. Se o que você tem para dar é só um acorde bonito no violão, ou se tem Deus passando por ali. E quando eu digo isso, tanto faz, veja, tanto faz quem está cantando, como quem está tocando. Tanto faz, é ministro do mesmo jeito. Né? Eu gosto de, quando eu falo isso, eu gosto de exemplificar de um jeito assim, né? Quem que gosta de ouvir música instrumental? Orquestra, jazz, essas coisas assim. Não é todo mundo que diz que gosta, não. Às vezes você pergunta, a pessoa diz, o que é isso? Né? Mas eu faço a pergunta, quem sabe falar inglês? Alguém aqui sabe falar inglês? Mais ou menos. Mas falar inglês no nível de, tipo assim, eu escuto alguém conversar e eu entendo o que a pessoa está falando. Tipo, eu ligo televisão, ligo um filme e e os caras estão lá falando, sem dublagem, sem legenda, e eu escuto e eu entendo tudo que está dizendo. Se é nesse nível, ok. Se você não entende, agora eu faço outra pergunta. Quem que gosta de música internacional? Mais ou menos. Mas se a gente for começar a contar aqui as músicas internacionais, da década de 70, 80, 90, todo mundo, essa música é linda, não sei o quê. Marcou minha época. Que é o meu marido, a minha esposa, eu conheci com essa música aí. Não é? Não sabe nem o que quer dizer. Tem umas, gente, que é melhor nem saber. Que você escuta a música romântica, linda. Essa música é maravilhosa. Dá até uma saudade de quando eu namorava, não sei o quê. Você vai entender, vai pegar a tradução da música e dizer, o quê? Está falando disso? Tem nada a ver, nada a ver. Gente, por que isso? Porque a música não precisa de palavras. A música não precisa de ser dita. A música não precisa de ter palavras para tocar o coração das pessoas. A música é o que é. O próprio som em si, ele já alcança as pessoas, ele já toca as pessoas. Agora, obviamente, que é claro, que se a música já toca profundamente o coração das pessoas, imagina quando ela é acompanhada pela palavra de Deus. Quando ela é vocalizada com a palavra de Deus. Então, veja,
Todos nós temos essa responsabilidade com Deus de sermos essa tubulação limpa, aberta para alcançar o coração das pessoas, né? Mas para isso, você precisa ser esse que se coloca diante de Deus. Precisa ser esse que se coloca como filho de Deus. Senhor, eu te busco, eu quero te buscar, quero ser íntimo. Não porque eu preciso dar, isso vai acontecer, consequência, mas porque eu preciso. Porque eu sei as pancadas que eu levo, porque eu sei a batalha que eu tenho que travar, porque eu sei o que eu preciso fazer. Eu te busco, porque eu preciso de ti, porque eu preciso de Deus. Antes das pessoas precisarem de Deus, eu preciso de Deus. Precisa ser sempre esse nosso coração. E eu convido